costumes africanos, aos costumes africanos, aos costumes afrodescendentes. Se você substituir por uma palavra masculina e usar o artigo ao, no modo feminino tem que usar a com crase. Então faltou crase. A herança da escravidão abolida tradicionalmente em 1888, que contribuiu para a marginalização econômica e social, como por exemplo, aqui deveria ter vírgula, como por exemplo, tem que ser isolado com vírgula, como vírgula, por exemplo, fecha vírgula, a ausência de negros em cargos de liderança, a vulnerabilidade. Aqui está errado, cadê o paralelismo? Você colocou a ausência de negros em cargos de liderança, então aqui deveria ter um A também. A vulnerabilidade socioeconômica. Ou não, você não precisaria de vírgula, você colocou. Agora que eu entendi aqui. Aqui não deveria ter essa vírgula não. Essa vírgula aqui, ó. Porque você colocou só dois exemplos. Deveria ser a ausência de negros em cargos de liderança e a vulnerabilidade socioeconômica. Ponto continuativo. Só colocaria a vírgula se você fosse citar três exemplos. Por exemplo, a ausência de negros em cargos de liderança, a vulnerabilidade socioeconômica e a carência de estudos educacionais às comunidades negras, por exemplo. Você não deveria ter colocado essa vírgula. Então, não colocava a vírgula e tem que colocar o artigo A. Aqui, ó, não colocar vírgula e colocar o artigo A. Cuidado com o paralelismo. Se você colocar o artigo em uma palavra, tem que colocar na outra palavra também. Até agora você tem 200 pontos na competência 1, porque está na margem de erro. Mas qualquer desvio que tiver aqui agora já parte para 160. Além disso, vírgula, muito bem feito, a falta de uma educação contra o racismo dificulta o enfrentamento escolar. Escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Você não acha que ficou meio confusa essa frase? Além disso, a falta de uma educação contra o racismo dificulta o enfrentamento. Escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Faltou conectivo aqui, né? Faltou algum conectivo aqui. Por exemplo, você poderia ter colocado escrito logo, coloca ponto e vírgula e coloca assim: logo, escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Ficou muito confuso aquela parte, deveria colocar um conectivo. Não quer colocar o logo? Coloca outro conectivo, coloca, por exemplo, assim, escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Desse modo, escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Coloca ponto e vírgula e outra vírgula aqui no final, porque conectivos não é uma regra, mas geralmente conectivos tem que ser sempre isolados com vírgula. Você poderia colocar também só vírgula, uma vírgula no início e deixar sem a vírgula no final. Só que eu acredito que não ficaria muito bom no contexto do Enem. Então coloca assim, ponto e vírgula e depois outra vírgula. Desse modo, escolas e faculdades devem falar sobre o tema. Ponto continuativo. A representação negra em cargos de liderança na mídia e ensinar sobre a história da escravidão com sensibilidade e senso crítico, combatendo o racismo e o preconceito social. Você não acha que ficou meio confuso? Leia em voz alta. A representação negra em cargos de liderança na mídia, vírgula, na mídia e ensinar sobre a história da escravidão com sensibilidade
e cenário e senso crítico combatendo o preconceito social. Ao meu ver, ficou muito confusa essa sua frase. Você poderia ter iniciado com um conectivo, por exemplo, nesse sentido. Deve-se ter representação. Eu não entendi o que você quis dizer, mas eu acho que você. Então, coloque mais conectivos nesse sentido, acerca disso, portanto, contudo, no entanto. Sim, aí que você colocou, neste caso que eu coloquei. Nesse sentido, deve-se ter uma maior representação negra na mídia, como jornais televisivos, ensinando sobre a história da escravidão com sensibilidade e senso crítico, combatendo o preconceito. Ok, bora continuar agora para a conclusão. Portanto, cuidado, você colocou portanto aqui e portanto aqui. Você coloca um ou outro. Você poderia ter deixado portanto na conclusão, e aqui você colocaria logo, não se trata, logo, desse modo, dessa forma, coloca novos conectivos. Portanto, para reverter essa realidade é preciso que o Estado com E maiúsculo, Estado quando é sinônimo de poder público tem que ser com E maiúsculo. No entanto, governo é sinônimo de poder público e tem que ser com G minúsculo. Portanto, é preciso que o Estado tome medidas permanentes e concretas. Ação. O Ministério da Educação, Ministério que tem que ser com letra maiúscula, ME, deve cumprir com a obrigatoriedade do ensino da história e afrocultura brasileira nas escolas. Lembrando que no desenvolvimento 1 falaste que escolas e faculdades devem abordar o tema. Não, foi no desenvolvimento 2. Aqui você colocou escolas e faculdades. Ou seja, você vai ter que retomar a educação, a área educacional na conclusão. Além disso, você citou a mídia no desenvolvimento 2. Logo, você vai ter que citar a mídia também na conclusão. Você vai ter que retomar tudo que citou na argumentação, tem que retomar na conclusão. Neste caso, a área educacional e a midiática. Aqui você fez bem. Ao citar o Ministério da Educação, citaste a área educacional, mas falta a midiática também. Continuando, deve ser fortalecidos políticas públicas de ação afirmativa, como cotas sociais. Aqui tem que ter vírgula, aqui é aposto explicativo, tem que ter vírgula sempre, antes e depois. E pesquisa aí, aposto explicativo. Use aposto explicativo. Aposto explicativo é muito bom colocar na conclusão, porque serve como detalhamento. Parabéns por ter colocado. Ampliando o acesso à população negra. Cadê a crase? Poderia ser ao povo negro, aos negros, aos descendentes africanos, aos afrodescendentes. Se você substituir por uma expressão masculina e usar o artigo ao, tem que usar crase no modo feminino. Aos descendentes africanos, ao ensino superior. Ampliando o acesso à população negra ao ensino superior e à representação. Cadê o A? Cuidado com o artigo. Se você colocou o artigo O aqui, ampliando o acesso, e teria que colocar e a representação em papéis decisórios. Você tem que colocar o artigo sempre. Se colocar o artigo no primeiro exemplo, coloca o artigo no segundo exemplo. E a representação em papéis decisórios.
combatendo estereotipos e não entendi essa palavra, homologando representatividade em todos os âmbitos sociais. Tem o agente, o Ministério da Educação, tem o que vai fazer, tem o detalhamento, a exemplo desse aposto explicativo que você colocou, que está muito bem feito, parabéns. No entanto, cadê o modo e-mail? O modo e-mail tem que ser representado por conectivo por meio. Você poderia ter colocado aqui, ó. Isso deve ser por meio do fortalecimento de políticas públicas de ação afirmativa. Se você colocasse isso deve ser por meio de, já teria um modo e-mail, seria 40 pontos a mais. Além disso, na conclusão tem que ter o recurso coesivo de finalidade. Você colocou a finalidade, deu para entender. Aqui a finalidade que você colocou, deu para ver que é a partir daqui, ampliando o acesso. Você poderia colocar visando ampliar, a fim de ampliar, por conseguinte, vai ampliar o acesso. Mas se fosse você colocava a fim de ampliar. Se você fizesse isso, teria 200 pontos na competência 5. Além disso, não é obrigatório usar repertório sociocultural na introdução, mas é sempre bom você usar na argumentação. Neste caso, você usou tanto na argumentação, a exemplo da lei que aboliu a escravidão, apesar que eu acho que esse repertório é um repertório fraco, mas você usou, está bem feito. E você usou o repertório da Djamila Ribeiro na introdução. Se você usar repertório na introdução, esse repertório vai ser o mais importante de todo o texto. Logo, você tem que retomar ali ainda na argumentação ou então na conclusão. Escolhe um ou outro. Você não retomou a frase de Djamila Ribeiro nem na introdução e nem na argumentação. Vai perder ponto na competência 3. Então, na próxima vez, retome o repertório da Djamila Ribeiro, ou na argumentação, ou então na conclusão. Além disso, você citou a mídia na argumentação e não citou na conclusão, perde ponto por abandono de ideias. Tem que citar os dois. Por exemplo, você poderia ter colocado por meio de fortalecimento das políticas públicas de ação afirmativa, como cotas sociais, a fim de ampliar o acesso à população negra ao ensino superior e a representação em papéis decisórios, como na mídia, como os midiáticos, a exemplos de jornais, como na mídia, a exemplos de jornais televisivos. Você teria que citar a mídia na conclusão também. O porquê que eu acho que esse repertório do desenvolvimento 1 é fraco? Porque você colocou uma lei de 1888, só que essa lei é muito antiga. Além disso, essa lei ela não fez tanta diferença, porque historicamente essa lei só foi assinada para poder deixar a história bonita, porque já estava tendo a liberação dos negros, devido aos papéis históricos de quilombos, revoltas, porque eles já estavam tendo levantes de escravos, já estavam fugindo, ou seja, já estavam tendo muitos problemas. Então eles fizeram essa lei apenas para maquiar. Então essa lei foi meio que invisível. Sim, mas o Enem não aborda senso crítico. Tá certo do mesmo jeito. Só que se eu fosse você na próxima vez, usava repertórios mais atuais. Mas está muito bem feito os repertórios. Tem 200 da competência 2, parabéns.